Belém, Pará. Aqui, onde o rio se confunde com a cidade e a floresta parece ouvir cada decisão, começa a COP30, um palco colossal que promete transformar promessas em políticas reais. Não basta o brilho de painéis iluminados ou a contabilidade de metas auditáveis. É preciso que cada número tenha pé no chão, que cada compromisso tenha controle de execução e que a voz de quem vive as consequências seja ouvida acima do ruído das manchetes. Ao caminhar pelos corredores da conferência, percebo a tensão entre o clichê esperançoso de sempre e a urgência visível no rosto de quem trabalha de verdade. Técnicos, lideranças comunitárias, jovens ativistas, indígenas, agricultores locais. A Amazônia não é apenas um bioma, é um conjunto de vidas, de modos de morar, de saberes que não cabem em gráficos, mas que cobram respeito, reparação e participação. A COP30 não pode virar mais uma vitrine de boas intenções. Precisa de planos, financiamento, métricas públicas e fiscalização independente. Vamos aos fatos que importam. As promessas estão em oferta abundante. Metas de redução de emissões, proteção de florestas, transição energética, financiamento climático e tecnologia de baixo carbono. Mas a pergunta persiste: como transformar essas promessas em ações concretas que cheguem aos territórios mais vulneráveis da Amazônia, onde desmatamento, queimadas e degradação de ecossistemas continuam a cobrar seu preço humano e ambiental? A checagem de dados é fundamental aqui. Quero ver auditorias independentes, trilhas de transparência que permitam que qualquer cidadão acompanhe o que foi feito, o que está sendo feito e o que ainda está por fazer. As vozes da sociedade civil não aceitam desculpas confortáveis. A demarcação de terras para comunidades tradicionais, a fiscalização eficaz de atividades ilegais, a participação real da população nas decisões que afetam o território, tudo isso precisa estar no centro das ações. Enquanto gestores discutem financiamento climático, as comunidades locais pedem autonomia, respeito às práticas de manejo sustentável e retorno concreto de investimentos que protejam a biodiversidade sem comprometer a dignidade de quem depende da floresta para viver. E há uma linha que precisa ser mantida com firmeza. Não adianta o discurso serenar se os resultados não aparecem. Os números não mentem, mas só quando apresentados com contexto. Desmatamento em queda, queimadas sob controle ou investimento em renováveis não passam de promessas vazias se não vierem acompanhados de prazos, responsabilidades e custos. A COP30 deve ser o momento de transformar dados em políticas públicas e recursos que façam a diferença de verdade, não apenas de forma retórica. Entre os painéis, vejo a promessa de tecnologia a serviço da proteção ambiental, satélites que monitoram o desmatamento em tempo real, dados abertos para que qualquer pessoa possa acompanhar a evolução das ações, sistemas de alerta que antecipa desastres e minimiza danos. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas precisa de governança, orçamento estável e participação social para deixar de ser apenas um instrumento de elites e virar solução para as comunidades que sofrem com a deterioração do ambiente. Quero também destacar as vozes que muitas vezes ficam à margem. Comunidades ribeirinhas, povos indígenas, jovens que vivem da floresta e da água, trabalhadores rurais que resistem a modos extrativistas predatórios. A COP30 tem de ser capaz de ouvir essas vozes, incorporar suas necessidades e respeitar seus saberes tradicionais. O planeta não pode pagar o preço da burocracia internacional. A justiça climática começa no nível local, com políticas que reconheçam direitos, promovam inclusão e distribuam benefícios de forma justa. O que significa isso na prática, quando saímos daqui? Significa uma agenda de ações que vão além de promessas com prazo nebuloso. Significa planos de implementação com metas mensuráveis, fiscalização pública constante, mecanismos de responsabilização para quem falha
e participação cidadã que não se limita a consultas ocasionais. Significa que estados, empresas e sociedade civil precisam trabalhar em conjunto, respeitando as particularidades locais, para que a transição para uma economia de baixo carbono não seja apenas uma visão bela em reuniões internacionais, mas uma realidade palpável nas comunidades amazônicas. Ao longo desta cobertura não vou me ater apenas aos discursos oficiais, vou trazer contexto histórico, como chegamos até aqui, quais avanços já tivemos, onde falhamos e por quê. Vou também cobrar transparência de documentos, de relatórios, de dados públicos. Sem isso, a COP30 corre o risco de virar mais uma conferência com promessas que não resistem ao peso da prática. A verdade é que o meio ambiente não é uma pauta de nicho, é um fator determinante da qualidade de vida de milhões de pessoas, de sua saúde, de sua renda, da estabilidade de comunidades inteiras. Sei que há pressões de diferentes lados, bem como obstáculos estruturais. O desafio é imenso: reduzir emissões sem destruir empregos, proteger biomas sem expulsar comunidades de seus territórios, manter a inovação tecnológica sem colocar em risco a soberania e os direitos de quem vive da floresta. E aqui a COP30 precisa demonstrar que sabe articular soluções abertas, com participação de múltiplos atores, que incluam etapas de avaliação, ajuste fino de políticas e uma comunicação clara com o público em tempo real. Concluo a reportagem com um chamado claro: não aceitamos promessas vazias. Exigimos implementação, fiscalização, transparência e participação. Queremos ver de fato recursos chegando aos territórios que mais necessitam, catálogos de metas com prazos e indicadores verificáveis, e a resolução de conflitos entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental, sem retrocessos para comunidades já vulneráveis. A COP30 é um marco, mas o progresso real depende da coragem de acompanhar cada etapa, questionar cada decisão e exigir responsabilidade de quem governa, financia e administra o planeta.